A todos os amados e queridos, graça e paz, que bom que nós estamos na casa de Deus essa noite. Aqui nós temos a oportunidade de aprender mais da palavra do Senhor no estudo bíblico, hoje aqui na Central, na nossa igreja, e é com gratidão, é com louvor ao nosso Deus que nós vamos cantar, nós vamos iniciar esse momento adorando ao Senhor, cantando o hino de número 336, Transformação. Uma letra belíssima que diz: eu, perdido, pecador, longe do meu Jesus, me encontrava sem vigor, a perecer sem luz, mas meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Então todos em uma só voz, nós vamos abrir o inário e cantar com muita alegria esse belo hino para a glória do nosso Deus. 336. Sem vigor, a perecer sem luz, meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, me salvar, me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. Amor me transformou, foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou, minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir da salvação. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou, foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Aleluia. Sim, Cristo me amou, Ele me livrou, e com seu imenso amor, eu que não passava de um perdido pecador, que andava longe de Jesus, esse Cristo com o seu poder e o seu querer, Ele me salvou, me transformou. E aí, considere a segunda estrofe, que legal que é, uma ideia de uma progressão. Agora que Cristo me salvou, a segunda estrofe diz: a minha vida, todo o meu ser, eu quero lhe consagrar, e ao seu lado vou viver, e o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos estão. Venham todos já fruir a salvação. Agora o desejo deste que teve um encontro com Cristo, que passou por essa transformação, é viver uma vida de consagração, cantando do amor de Deus, transmitindo a mensagem de salvação. Que esse possa ser o nosso desejo ao sermos alcançados pelo imenso amor de Deus, que é vivermos uma nova vida, uma vida transformada, e falando sempre do que Cristo fez na nossa vida, transmitindo àqueles que estão perdidos. Nós vamos orar agora. Vou pedir irmão Frank, presbítero Frank, vai estar orando e agradecendo a Deus, porque Cristo, com sua imensa graça, o seu amor nos alcançou, e Frank vai pedir: Deus nos ajude, que agora nós possamos desejar essa vida ao seu lado, andar, transmitindo essa mensagem, uma vida de transformação e consagração ao teu nome. Nós vamos orar.
Senhor nosso Deus, nós te bendizemos, ó Pai, porque conforme a tua palavra nos diz, melhor, ó Deus, é estar na tua casa do que fora dela, ó Deus. Para nós é um privilégio, ó Deus, podermos reunir, ó Deus, de forma pública, Verdade. declarando, ó Deus, Obrigado. a nossa fé, na comunhão com os irmãos, ó Deus, para engrandecer o teu nome, para te louvar, ó Deus, como um prelúdio, ó Deus, do que viveremos na eternidade, ó Deus, Sim, usufruindo da glória, do teu poder, da paz eterna, ó Deus, que temos em Cristo, ó Deus. Agora, ó Deus, nos ajude, ó Pai, que de fato este culto seja para Ti, que os nossos corações, ó Deus, o todo o nosso ser, de forma sincera, ó Deus, de fato estejam devotos, ó Deus, a Ti, ó Pai, Sim, que meu nós Deus. não cantemos apenas verbalmente, mas de fato, ó Deus, que o nosso espírito esteja, ó Deus, se alegrando, ó Deus, na presença do Senhor, ó Deus, Amém, que a nossa Jesus. mente esteja, ó Pai, cativa à Tua palavra, ao que ouvirmos aqui através, ó Deus, do Teu ministro, ó Deus, aquilo que o Senhor já falou a ele, Sim, Deus. para trazer a nós, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, seja conosco, ó Pai, confirmando cada dia em nós essa fé, ó Deus, que provém de Ti, ó Deus, essa graça infinita, ó Deus, que é, ó Pai, prova do Teu amor para conosco, ó Deus, que somos pecadores, ó Deus. Nós Sim, Te Deus. bendizemos, Te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. João, no capítulo 15, nós vamos abrir na Escritura, nos versos 13, 14 e 15, João 15, localize o texto sagrado. Os queridos que nos acompanham de casa, pelo canal do YouTube também, abram sua Bíblia, acompanhem conosco a leitura, João capítulo 15, verso 13, 14 e 15. Amém? O texto sagrado diz: ninguém tem maior amor do que este, dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazei o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Hoje no estudo, daqui a pouco nós vamos caminhar sobre algumas bênçãos que a nova criatura já desfruta aqui, porque é fato, a maior bênção vai ser um dia estarmos eternamente com o Pai, na glória, desfrutando das bem-aventuranças eternas, né? Onde nós estaremos a eternidade toda com Deus. Mas o que nós vamos pensar hoje é que as bênçãos para o crente, elas não estão apenas lá no porvir, não, nós desfrutamos de bênçãos hoje, que diferente do movimento pentecostal, né, que dizem que é alguma coisa material, uma prosperidade aqui, financeira, econômica, nós vamos ver que existem bênçãos espirituais, existem coisas especiais de Deus, nesse caminhar agora, nesse novo ser, com a vida transformada, ao lado de Cristo. São bênçãos especiais que desfrutam aqueles que conhecem a Jesus, aqueles que se rendem à graça maravilhosa. E uma destas bênçãos é que nós desfrutamos de um novo relacionamento com Deus. E dentro desse novo relacionamento com Deus que nós desfrutamos ao conhecê-lo, nós o conhecemos como um amigo. E esse texto justamente, Jesus diz: olha, eu os considero de amigo. Eu dei a minha vida em favor dos meus amigos, e vós, se fazer o que eu vos mando, vão ser meus amigos. Então, dentro das bênçãos que nós vamos enxergar, que é do novo ser, desse que tem uma vida transformada, uma dessas bênçãos é podermos desfrutar dessa caminhada ao lado, dessa amizade com Deus. Mas antes de adentrar o estudo, né, aqui é só uma palhinha para os irmãos já daqui a pouco entenderem um pouco o que nós vamos falar. Nós vamos cantar louvores ao Senhor, nós vamos engrandecer, nós vamos louvar ao nosso Deus, cantarmos louvores a Ele. Caio, Miqueias, Gabriel tem a palavra para estar nos conduzindo nesse momento de cânticos.
Boa noite, meus irmãos. O Frank mexeu aqui, você está rindo, né? Amém. Vamos colocar de pé. Vamos entoar 2 cânticos de louvores ao nosso Deus. Caio separou aqui um cântico que nós temos cantado ultimamente algumas vezes. A letra dele é tão boa, fala tanto ao nosso coração. E o pastor já falou aí que nós gozamos de uma bênção que é sermos amigos de Deus, amigos de Jesus. E esse nosso amigo nos faz feliz. O nome dessa canção é Tu Me Faz Feliz. Sempre bendirei ao Senhor, confiarei todo o tempo em Ti, pois Tu me libertaste do medo, firmou sobre a rocha os meus pés. Aleluia.
socorro em tempo de tribulação. Aleluias. Que nosso Senhor seja realmente isso, que nós possamos entender e viver isso, que Ele é o nosso amigo, nós podemos contar com Ele, Ele é a nossa força, o nosso socorro em tempos de tribulação. Aleluias. Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo
Podem vos assentar. Amém. Glória a Deus. De fato, incomparáveis são as promessas do Senhor para nós, para mim, para você. Amém? Para nós que esperamos nele, para nós que confiamos nele, de fato são incomparáveis. Quero lembrar os queridos, amanhã nós temos estudo bíblico na Betel, às 7 horas. Os queridos, fiquem atentos ao estudo lá também. Aqueles que puderem nos acompanhar para participar lá também, por que não? E o aviso para os queridos da Betel que de repente vão poder ter acesso a esse vídeo, esse programa antes do trabalho lá. Lembre que temos o estudo na igreja, às 7 horas eu estou te esperando lá. E também os cultos e as programações aos domingos. Aqui na Central começa às 9, nós temos trabalho aqui, nós esperamos que a igreja venha. Ao longo do dia, nós temos a oração que segue logo após o primeiro culto, e aí a nossa oração vai até o último horário, das 5, não, é até as 4, não é agora? Das 4 às 5, e das 5 às 6, nós resolvemos ficar um horário para a limpeza do templo, para cuidado, para higienização, para o louvor, acertar alguma coisa, a questão do som, e aí às 18 nós temos o culto, aqui na Central, no próximo domingo, e eu espero os irmãos. Antes, o discurso do pastor era: você que está no grupo de risco, não venha. Hoje o nosso discurso mudou. Você que está no grupo de risco, mas, contudo, entretanto, está indo ao supermercado, vai à farmácia, sai na rua, está indo para todo lado, por que não vir na igreja? Então, fica o nosso convite aqui também para os irmãos. Aqueles que estão guardando a quarentena, que continue. Aqueles que não estão saindo de casa, não é, Ronaldo? Fiquem em casa, permaneçam lá. Aqueles que sabem da sua saúde, que não podem mesmo, ambientes que podem haver algum tipo de aglomeração, esse fica em casa e guarda a quarentena. Agora nós sabemos, Priscila, que tem irmãos nossos do grupo de risco, mas que estão na rua. E aí, por que não vir na igreja? Motivos muito maiores nós temos para vir na igreja, para pedir a Deus que cuide da nossa cidade, que cuide da nossa igreja, que cuide do nosso Brasil, que nos guarde. Então, fica atento, pessoal, agora, de repente, que falava, o pastor falando para o pessoal do grupo de risco não vir. Não tem mais isso, vem na igreja, exceto os que estão guardando a quarentena e não estão saindo mesmo. E esse recado funciona para os irmãos da Betel também. Nós temos a oração que começa meio-dia, vai até às 4, culto às 19, então os irmãos fiquem atentos para as atividades. Agora eu vou dar o aviso das aulas de música, mas eu queria que o Caio fizesse. Caio, vende seu peixe aí, vai no microfone e fala com seus alunos, mira lá nele, Bruno. Caio vai falar diretamente aos seus alunos da aula de música agora, o aviso dele. Isso, agora sim. Então você, meu aluno, todas as sextas-feiras e os sábados, eu conto com você, não falte. Tem sido um tempo edificante, um tempo de aprendizado e um tempo muito bom que a gente passa aqui aprendendo, louvando ao nome do Senhor. Então não falte, tá? Você sabe do seu horário. Qualquer dúvida, entre em contato, pode mandar um WhatsApp para a gente, que a gente está respondendo à disposição, ok? Obrigado. Pessoal do louvor também, pessoal do louvor também, ensaio, sábado, todas as 4 horas em diante. E futuramente, se Deus quiser, é o coral. Daqui uns dias nós começamos com o coral, ok? Ok, então o pessoal fica atento aí às atividades, área da música. A Aline aí, que eu sei que é uma boa cantora, procura o Caio e faça a sua aula de música, se envolva. Coral aí, já é o coral em Caio, para o trabalho no final do ano, né? Então, Aline, vai dar tempo de treinar a voz, ensaiar bastante. Então, Natália, eu quero ver todo mundo envolvido. Carol, eu sei que já vai estar porque está na música, né? Então, o pessoal fica atento aí, para que a gente possa participar, se envolver nas atividades e nas programações. Obrigado, Miquel. Agora sim, vamos para o momento do estudo. Alguém tem mais algum aviso que de repente eu não estou lembrando?
são esses, né? Abra sua Bíblia para que a gente possa, então, seguir para o estudo, iniciar o estudo, né? 2 Coríntios, epístola de Paulo aos Coríntios, na segunda epístola, no capítulo 5, e nós vamos ler apenas um versículo, e eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, porque como um bom estudo bíblico, nossa base é a Bíblia, e por isso nós vamos precisar de abri-la, ler alguns textos, então não feche a sua Bíblia. Os queridos que nos acompanham de casa, mantenha a Bíblia aberta, mantenha a Bíblia em mãos, para que nós possamos estudar a Bíblia e ver aquilo que Deus quer falar conosco por meio da sua palavra. 2 Coríntios, capítulo 5, 17. Eu queria que nós lêssemos em uma só voz esse verso tão belo, tão conhecido da Escritura, 2 Coríntios 5, 17, que diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Nós vamos orar e pedir que Deus fale ao nosso coração. Feche seus olhos e ore ao Senhor. Ó Deus, que nós te pedimos, Pai, que o Senhor ministre ao nosso coração. Ó Deus, e que o Senhor nos fale por meio do teu livro, por meio da tua palavra. Ó Deus, para que o Senhor descortine diante dos nossos olhos, ó Deus, essas verdades tão necessárias para nós, verdades eternas, verdades, ó Deus, que transformam, Deus, o pecador, ó Deus, que muda história, muda, ó Deus, uma família inteira, uma comunidade inteira, sim, porque a tua palavra, sim, ela pode libertar, pode transformar. Oh Deus, e nós pedimos que essa palavra, a começar do meu coração, do coração dos nossos, a cada um dos nossos queridos que estão aqui, aos queridos que estão em casa, que essa palavra possa falar ao nosso coração e trazer, ó Deus, um despertamento, possa trazer uma conduta nova, possa trazer, renovar as nossas esperanças, possa trazer alegria, um ânimo novo. Sim, Deus, fala conosco por meio do teu livro, que a tua palavra possa nos desafiar, ó Deus, nos levar a desejar te conhecer mais, ó Deus, caminhar mais na tua presença. Ó Deus, fala ao nosso coração, ó Deus, quebranta-nos, ó Pai, tira de nós, ó Deus, as distrações, ó Deus, as preocupações com as coisas paralelas, ó Deus, e que nós possamos estar aqui com a nossa mente, coração, voltado para aquilo que o Senhor quer falar para nós, Deus, em nome de Jesus que oramos, amém. Queridos, nós vamos falar, como nós já iniciamos a liturgia, sobre as bênçãos que aquele que é uma nova criatura, esse desfruta. Mas antes de já adentrar nessas bênçãos, eu queria falar um pouco sobre a salvação, que é algo que vem antes de se tornar uma nova criatura, o fato da transformação, no momento onde o indivíduo, o pecador, não passava de alguém perdido, longe de Jesus, e esse conhece a graça, conhece a misericórdia, o perdão, e aí algo que a gente precisa cravar é que essa obra da salvação ao homem, ela começa, termina em Deus, ela tem em Deus um seu autor. E aí, se você quer uma base muito boa bíblica para isso, que nós vamos destacar agora, é Efésios capítulo 1, do verso 3 ao 4, lá diz que Deus é o autor. Antes da consumação do mundo, assim Deus quis escolher e salvar os seus. Então Deus é o autor, o Filho é aquele que redime, é aquele que salva, ele é o consumador, é aquele que por sua obra, ele concretiza esse plano de Deus que, como autor, elaborou lá antes da fundação do mundo, e a obra do Espírito Santo é aplicar essa salvação e garantir essa salvação até o dia final. Portanto, dá para a gente perceber a obra do Deus Trino aí, agindo no processo da salvação do homem. Pai é o autor, o Filho consumador, aquele que executa, aquele que redime, aquele que salva, e o Espírito Santo é aquele que aplica essa obra, é aquele que garante essa obra de salvação no nosso coração. Mas aí eu tive a oportunidade, eu não me recordo se já foi nessa era dos cultos gravados, Bruno, mas aí desde já a gente já faz um comentário aqui, se não estava gravado, fica essa lembrança desse estudo que nós já trabalhamos há alguns meses atrás, sobre a salvação, onde uma vez que esse processo começa e termina em Deus, mas Deus nos chama para ser
para ser participante dessa obra grandiosa. Deus continua sendo o autor. O processo da salvação começa e termina em Deus. Mas Deus nos chama para sermos colaboradores dele, para sermos parceiros dele, para sermos participantes dessa obra tão grandiosa. E aí nós trabalhamos no estudo, na ocasião que eu trabalhei esse tema, é que Deus nos leva ao pecador, Deus nos torna mensageiro do Senhor dos Exércitos, aquele que leva o Evangelho, e o Evangelho e eu lembro que na ocasião nós destacamos 3 pontos que são necessários na abordagem do Evangelho, o Evangelho fiel, o Evangelho honesto, que precisa ser pregado, e a primeira coisa que nós destacamos que é o arrependimento. A primeira coisa que precisamos levar o pecador, a consciência dele é que ele é um pecador e que ele precisa se arrepender dos seus pecados. Então a primeira coisa, nós como aqueles que levam o Evangelho, precisamos ter em mente que a boa nova da salvação começa com essa notícia que não é das melhores de ouvir. Eu sou um pecador e eu estou condenado a amargar uma condenação eterna por conta dos meus pecados. Então a primeira coisa que essa mensagem do Evangelho fiel, ela precisa ser abordada, levada ao pecador, é que ele precisa de se arrepender. Segunda coisa é que ele precisa crer. Não basta apenas se arrepender dos seus pecados, mas ele precisa crer em Jesus. Crer que Jesus, embora ele não passe um pecador, Jesus pode o salvar, pode o redimir, pode o resgatar, pode o salvar da morte eterna no qual ele estava condenado. E aí o segundo passo é o crer. E por último, nós destacamos no estudo em questão que é necessário confessar com os lábios, confessar com a boca. Aí nós destacamos o texto de Romanos capítulo 9, que diz que aquele que crê com o coração e confessa com os lábios, esse é salvo, esse passa pelo processo de salvação. Então, Deus conta conosco nesse processo, que é todo de Deus. Deus é aquele que é o autor, e aquele que garante a salvação, mas Ele conta conosco nessa obra, e nós precisamos levar o Evangelho, levar o pecador que ele precisa se arrepender, levar o pecador que ele precisa crer em Jesus, ele precisa de um Salvador, e levar o pecador que ele precisa confessar com os seus lábios. E aí, quando a gente leva o Evangelho, apresenta as boas novas de salvação, e o pecador se arrepende, a Bíblia diz que é a festa do céu, há júbilo, há um momento glorioso, e é especial demais. E podemos identificar que Deus nos usou nesse processo maravilhoso. Isso é grandioso demais, e é tão gostoso quando a gente pode, não para orgulho ou para vaidade nossa, mas a gente pode relembrar e falar, poxa, Deus já me usou no processo de salvação, que continua sendo todo dele, mas Deus me usou para que a família de Ciclano, para que o Beltrano, para que esse jovem, esse chegasse, alcançasse a salvação. Isso é tão gostoso de ouvir histórias de irmãos que participaram nesse processo de salvação de outros, e aí quando Deus nos usa, e é um momento tão grandioso, como nós fazemos aqui também na igreja, além de apresentar o fiel evangelho, as boas novas de salvação, nós também caminhamos com o discipulado, né? E dissemos, olha, o negócio não é só aqui, o negócio não é apenas salvação, mas agora é uma nova caminhada, agora é uma nova jornada, é um novo ser, e aí, por isso que a igreja precisa chegar junto nessa hora, e aí a gente tem um material de discipulado muito bom. Zilda, Ronaldo já trabalhou, já tivemos a oportunidade, eu também e outros irmãos aqui, de trabalhar com esse material, que é um material muito rico e muito abençoado. E aí, dentro dessa nova caminhada que nós desafiamos, e aí, dentro de um dos estudos que nós já trabalhamos aqui, a gente aborda sobre as dificuldades dessa nova caminhada, o caminho que conduz à salvação. O Evangelho diz que é apertado e estreito, mas o final é glorioso, que conduz à salvação. Então, o próprio Senhor Jesus mesmo disse que no mundo aqui nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus dizia, eu venci, vocês vão vencer também. Então, nós sabemos que há uma coroa da vida eterna preparada para aqueles que forem fiéis até a morte, mas não basta apenas a gente ensinar este, que se tornou uma nova criatura, um novo ser, que a bênção está lá no porvir. Existem bênçãos que nós desfrutamos hoje.
para o pecador que se arrepende, conhece a graça, conhece a Cristo, esse pode desfrutar de coisas especiais hoje, não só lá na eternidade, não só após a morte, mas nós podemos encontrar coisas, numa nova caminhada com Deus, que são bênçãos maravilhosas. E hoje, no estudo, eu gostaria de partilhar duas. Na semana que vem nós vamos dar sequência, porque são algumas, e o estudo ficaria muito longo para a gente caminhar ele todo hoje. Então, hoje eu reservei duas, semana que vem a gente estuda mais duas, enfim, a gente dá sequência na outra semana. Então, eu creio sim, queridos, que existem bênçãos reservadas para nós hoje, do qual podemos desfrutar. E é óbvio que essas bênçãos que nós podemos desfrutar hoje, divergem, são diferentes das bênçãos do qual o movimento pentecostal tem ensinado aí, e lamentavelmente aí tem feito um desserviço muito ruim para o evangelho, onde as pessoas acham que o negócio em conhecer Jesus é que agora os meus problemas acabaram, né? Agora que eu conheci a Jesus, a minha empresa agora vai duplicar, vai triplicar o ganho, porque agora eu sou filho do dono do ouro e da prata, né? Eu que andava de Corsa, agora eu vou andar de Cruze, né? Porque agora eu sou filho do rei, né? E é esse evangelho genérico, como diria no seminário um dos professores, que as pessoas vão empurrando goela abaixo por aí, onde acreditam muito que ele produz bênção, mas a nível material. E eu queria dizer para vocês que existem bênçãos sim, que nós podemos desfrutar hoje, mas não são essas, não estão presas a essas bênçãos materiais não, mas sim coisas especiais que Deus trabalha na nova caminhada do novo ser, da nova criatura. E a primeira bênção, queridos, e essa aqui já logo de cara, aquele que se arrepende, aquele que conhece a graça, aquele que se torna uma nova criatura. Esta é a primeira que eu gostaria de destacar aqui. Eu acredito que é de fato uma das primeiras bênçãos que o pecador encontra ao conhecer a graça. A primeira é que recebemos em Cristo o perdão dos nossos pecados. E pensa, que bênção grandiosa é essa? Eu fui perdoado, a cédula foi rasgada, a dívida não existe mais, o fardo do pecado que havia sobre mim, a condenação, Cristo levou. Então, queridos, sem dúvida alguma, não podíamos deixar de destacar essa bênção aqui. Grandiosíssima bênção é essa. A primeira bênção que aquele que conhece a Cristo, que conhece a graça, recebe é: os seus pecados são levados, esse é perdoado. E para a gente iniciar esse ponto aqui, tem uma palavra que Jesus disse no Evangelho de João. Ele diz ali, as últimas palavras na cruz, e depois em João capítulo 19, diz que logo após ele dizer essas palavras, ele entrega o seu Espírito. Quem lembra qual foi essa última palavra que Jesus disse na cruz? Está consumado. Ronaldo disse ali justamente o que eu ia dizer agora. Jesus, ali no idioma local, grego, que ele disse tetelestai, que quer dizer, na tradução nossa, está consumado. Essa era uma expressão conhecida em alguns termos, algumas coisas coloquiais. Alguns estudiosos dizem que essa expressão, tetelestai, ela era usada quando um escravo, esse conseguia o seu direito de liberdade, a sua carta de alforria, onde ele já tinha pagado tudo que devia, já tinha trabalhado, já tinha realizado, e o seu estado agora, ele tinha isso documentado, e ali ele conseguia esse documento, e ali recebia um carimbo, e justamente é isso que vinha ali sobre o documento dele, que garantia que algo estava escrito, tetelestai. E ali era uma prova de que, de escravo agora, ele era livre, ele não tinha mais dívida alguma, ele não tinha mais condenação alguma, ele estava livre, e por isso naquele documento estava lá registrado, tetelestai.
essa expressão também era usada quanto a criminosos que pagavam a sua dívida frente à sociedade. Ele cometeu um crime, e ali ele foi preso, e ali ele ficou o tempo que ele devia ficar pagando ali a sua pena, os anos ali, enfim, ficava preso, sofria o que tinha de sofrer, e aí quando ele saía, ele recebia justamente esse registro ali. Se alguém fosse de repente lá procurar, eu estou vendo fulano está solto, o que aconteceu? Aí procurava lá no nome dele, deixa eu ver, Frank Tetelestai, não, Frank já está livre, ele já pagou o que ele tinha de pagar, ele agora não deve nada mais para a sociedade. Essa era uma expressão que dizia justamente, traz a ideia daquilo que Cristo bradou na cruz, quando ele diz, está consumado, foi pago. A dívida que o homem tinha com o pecado, Cristo diz, pronto, está resolvido, ninguém tem que morrer mais, a dívida foi paga, o preço foi pago, a cédula, a nota, essa foi rasgada. É bonito a gente enxergar isso nessas palavras do Senhor Jesus, e quando nós entendemos que de fato é isso, quando recebemos a graça, isso é maravilhoso. A dívida que eu tinha, a condenação que tinha sobre mim, pois sem Cristo eu caminhava a passos largos para o inferno, mas no momento em que eu conheço a graça, eu conheço a Cristo, os meus pecados são cancelados, eles são perdoados, e agora eu não trago mais o peso do pecado, eu não trago mais a condenação. Nós vamos ler agora alguns versos, Colossenses capítulo 2, versículo 13, quem ficou com esse versículo, vem aqui, lê para nós. Como todo bom estudo bíblico, precisamos de ler textos, nós vamos ler a Bíblia. Priscila vai ler esse primeiro texto, Colossenses, capítulo 2, verso 13. E a vós, outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Perdoando, obrigado Priscila, todos os nossos delitos, todos os nossos pecados, nós que estávamos condenados, nós que estávamos mortos, como Efésios 2 diz, pelos nossos delitos e pecados, nós recebemos vida em Cristo, quando tivemos nele ali, os nossos pecados perdoados. Não é uma bênção maravilhosa daquele que conhece a Cristo, daquele que se rende ao Evangelho? As bênçãos não estão só na eternidade, não, existem aqui hoje. Aquele fardo pesado do pecado, ele não existe mais, porque Cristo levou. Outro texto agora, Miqueias capítulo 7, texto que ficou com o Ronaldo, Miqueias 7, verso 18 e 19, nós vamos ouvir a leitura desse texto, e olha o que Cristo faz com o pecado, com o fardo do pecado, com o peso do pecado. Olha o que ele faz no momento em que ele nos perdoa. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do resto da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Nas profundezas ele lançou os nossos pecados. Esse Deus que tem prazer na sua misericórdia. Esse texto fala sobre o caráter misericordioso de Deus e o seu definitivo perdão. Ele nos perdoou e ele não lembra mais. E aqui é interessante nós destacarmos algo aqui, porque nós muitas vezes vacilamos quanto a isso aqui. Muitas vezes quando a discussão aquece, marido e mulher, namorado, namorada, ou amigo com amigo, e a gente lembra de um negócio, poxa Bruno, você fez isso comigo. Aí o Bruno lembra, poxa, mas eu já não pedi desculpa para você sobre isso? No calor da discussão, muitas vezes a gente traz algumas coisas lá que nós, lá atrás, já dissemos que perdoamos. Isso é algo que nós fazemos e que lamentavelmente trazemos muitas vezes, e aí nós ouvimos isso do amigo, do irmão, da esposa, poxa, mas lá atrás eu já não pedi desculpa, isso já não ficou para trás, isso já não devia ter ficado esquecido.
nós muitas vezes somos aqueles que trazem, mas diferente de nós, nesse texto de Miqueias, Deus diz que não, eu perdoo, não lembro mais. Esse é o Deus que nós servimos. Eu vivenciei uma experiência muito preciosa no tempo que eu fiquei no Instituto Bíblico, no IBEL, lá no Triângulo Mineiro, lá onde eu conheci a Cecília. E lá nós fazíamos alguns evangelismos, e a vantagem do IBEL aqui em frente ao seminário, que o IBEL ele é muito prático, onde o seminário é algo que trabalha muito mais a cabeça do ministro, e coloca muito mais teoria. O IBEL ele tem muito trabalho assim, que bota a gente no campo, evangelismo em rua, em asilo, em bairro, em creche. E eu tinha um evangelismo que eu amava muito, que era no CIAP. E o que é o CIAP? O CIAP é um centro de menores infratores. Eu não sei se por aqui tem, em São Mateus, Linhares, deve ter. Você não pode pegar um de 12, 13 anos e mandar para a cadeia, mas você tem, é como se fosse uma cadeia, onde fica ali adolescente, jovem, para recuperar. E ali, toda semana, nós tínhamos um grupo, e ali levava o violão, cantava, e ali trazia a palavra, e ali nós tínhamos meninos de 13 anos, 14 anos, que já haviam feito coisas assim, horrorosas. E dentro desses meninos, tinha um que gostava muito de mim, e ele me chamava muito para conversar, era um dos mais difíceis e terríveis lá. E num desses dias que eu vou citar aqui, o ocorrido, ele, de tão terrível que ele estava preso, porque esse evangelismo que a gente fazia, era como se fosse, era na quadra, onde eles tinham um momento de recreação, jogavam bola, e no dia, o Diego estava preso, ele não foi liberado. E aí eu procurei a informação para os monitores, falei, cadê o Diego? O Diego, ele aprontou essa semana aí, nós deixamos ele preso. Aí eu perguntei, eu posso lá orar com ele? E aí disseram, pode, vai lá. E eu fui lá orar com o Diego. E aí nesse dia, eu vou dizer por que eu estou citando o Diego aqui exatamente nesse momento. O Diego estava com muita tristeza por aquilo que ele tinha feito e não podia estar lá no evangelismo. E aí teve um momento que ele abriu o coração para mim. Eu falando de Deus, orando para ele, lendo a Bíblia para ele, ele falou para mim que achava que não tinha jeito mais para ele. E isso um rapaz de 13 anos, 13 para 14 anos, Priscila. Ele achava que não tinha jeito mais para ele, porque ele já tinha matado, já tinha visto pessoas ao lado dele que já haviam matado também, e ele já tinha feito tanta coisa absurda, coisa assim, horrorosa mesmo, que ele falou, eu acho que para mim não tem jeito mais. Eu acho que para mim, ele falou assim, Léo, eu acho que de repente para os outros, que os outros roubaram só uma coisa aqui, outra ali, os outros cometeram coisas, assim, na visão dele, que são pequenas, eu acho que para esse tem jeito, mas para mim, eu acho que não tem jeito não, porque eu já fiz coisa feia demais, eu já vi muita coisa feia, e eu acho que para mim não tem mais solução. E aí eu disse na oportunidade para ele, falei, Diego, o sangue de Jesus, ele tem poder sim, para purificar, para lavar os seus pecados, basta você confessar diante de Deus, basta você abrir o seu coração, confessar o seu pecado, a sua miséria, confessar o que você fez. O sangue de Cristo é suficiente para curar você, para lavar você dos seus pecados, para te livrar. O que eu senti ali, Miqueias, é que aquele menino de 13 anos trazia um fardo enorme nas costas dele. Assim, um pecado tão grande que eu não consigo me livrar, no qual ele achava que não tinha jeito mais para ele. E aí na oportunidade eu disse, não, Cristo é aquele que pode levar esse fardo pesado, esse pecado todo que você acha aí, isso para Cristo não é nada, ele pode lavar, te purificar, te dar uma nova vida. Infelizmente eu não tenho mais notícias do Diego, eu não sei como ele está hoje, se ele saiu dali, se ele buscou uma nova vida, se ele buscou a Deus e uma igreja, ou se ele voltou para o crime, mas eu me recordo dessa experiência, algo muito precioso que Deus trabalhou no nosso coração ali, na oportunidade, e eu me recordei aqui do Diego, dentro desse tema aqui, Cristo, uma das primeiras bênçãos que nós desfrutamos ao conhecê-lo, ao conhecer a Deus, é que ele leva esse fardo pesado, ele leva essa condenação, a dívida, a cédula, o pecado, o jugo que nos trazia a morte, olha que bênção grandiosa, ele levou sobre si, e hoje nós somos livres, amém?
Segundo e último ponto de hoje é que, além de recebermos essa bênção maravilhosa do perdão dos nossos pecados, quando nós entregamos a nossa vida para Deus, nós desfrutamos desse novo relacionamento com Deus, é justamente isso que acontece. Nós, além de recebermos o perdão, nós somos livres desse fardo, agora nós desfrutamos de uma nova caminhada, de um novo relacionamento. E aí, com os textos que nós vamos ler aqui, vai ficar claro, Romanos 5, 1, eu acho que esse texto é o do Miqueias, Romanos 5, 1, depois, eu acho que está com Gabriel, já o de João 15, é o que nós lemos na liturgia, Gabriel, João 15, do 13 ao 15, e depois o de Gálatas, quem está com o de Gálatas aí, fica atento, pode ler, Miqueias, o seu. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Notem, hoje nós temos, segundo o texto, paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Olha só se não é um novo relacionamento que nós temos com Deus hoje, porque antes, quem nós éramos? Nós éramos alvos da ira de Deus, nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos longe de Deus, e agora nós somos reconciliados, nós temos paz com Deus. Sim, nós desfrutamos sim de um novo relacionamento com Deus. Essa é a segunda bênção que eu gostaria de partilhar, daquele que conhece a Cristo, daquele que se rende a Cristo, além de receber o alívio, o fardo do pecado, ele é levado, agora nós temos um novo relacionamento com Deus. O texto que Miqueias leu de Romanos 5 diz que agora nós temos paz com Deus. E considere aqui alguns instantes comigo, o que é ter paz, queridos? O mundo acha que paz é ausência de guerra, paz é, sei lá, uma música, é uma bandeira branca. Paz é muito mais, e a gente percebe que as pessoas estão atrás de paz, as pessoas não conseguem dormir, porque falta ali alguma coisa, falta paz, e nós que conhecemos a Deus, agora nesse novo relacionamento com Deus, nós temos paz com Ele. O homem de novo é religado a Deus, o homem que estava morto dos seus pecados, agora ele tem vida com Deus, e desfruta, goza de paz com Deus. Que coisa tremenda é sobre isso que nós podemos destacar aqui desse novo relacionamento com Deus. Agora o texto de João, Gabriel, João 15, verso 13, 14 e 15, eu sei que nós já lemos da liturgia, mas vale a pena nós lermos de novo. João 15, 13, 14 e 15. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazei o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Obrigado. Além de, nesse novo relacionamento agora, gozarmos, desfrutarmos de paz com Deus, Deus nos traz para tão perto, a ponto de dizer, não, agora eu quero vocês amigos de Deus, não mais como servos, mas amigos. O homem, que como já destacamos aqui, outrora, por conta do pecado, se tornou inimigo de Deus, agora dentro desse novo relacionamento, ele é trazido para tão perto, a ponto de podermos hoje desfrutarmos da amizade com Deus, sermos amigos de Deus. Outro texto agora, o último, Gálatas, é o texto da Carol, Gálatas capítulo 4, versículo 7, e depois ela vai ler o de Efésios, capítulo 2, 19, para a gente já fechar. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Obrigado. Não mais escravos, Deus nos diz no texto de Gálatas, por meio da palavra, agora filhos, herdeiros de Deus. Não mais estrangeiros, mas agora da família de Deus. Olha
Que novo relacionamento é esse que o cristão desfruta hoje? Agora, não algo que vai acontecer só lá na eternidade, não, algo que nós podemos desfrutar hoje. De um relacionamento ligado a Deus, com proximidade com Deus, com intimidade com Deus. Hoje nós temos paz com Deus, como nós lemos em Romanos. Hoje nós podemos ser amigos de Deus, como nós lemos em João. E agora Gálatas e Efésios diz que nós podemos agora fazer parte da família de Deus, de forma íntima, de forma próxima. Assim nós podemos desfrutar da caminhada com Deus hoje. E aí, dentro desses textos onde trabalha essa questão da família de Deus, de sermos trazidos de volta como filhos, não tem como a gente não lembrar da parábola do filho pródigo. Lembra quando o filho pródigo cai em si, no fundo do poço, ele pensa, vou voltar para a casa do meu pai, porque lá na casa do meu pai, até os escravos, até os servos, eles têm pão com fartura, e eu estou aqui morrendo de fome, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou voltar para que meu pai me aceite pelo menos como um servo, como um escravo. Esse era o pensamento dele. Mas quando ele volta, o pai já espera ele ali, de braços abertos. E o pai o recebe como escravo? Não, agora você vai ter que trabalhar, porque você deu prejuízo. Você levou a parte de filho que você tinha entre os bens, agora você vai ralar. Foi isso que o pai fez? Não. O pai recebe ele como filho, como da família. E aí, aqueles objetos que são trazidos, sandália nos pés, quer dizer o quê? Você não é qualquer um que anda descalço, um escravo, um servo, mas você recebe sandália, porque você é de casa, você é filho. O anel do dedo, você vai fazer parte da família de novo, você não perdeu o direito de filho, não. E aí o pai manda trazer aquele banquete, aquela festa, por quê? O servo voltou para casa? Não, o filho está de volta. É dessa forma que nós somos recebidos, no momento onde somos reconciliados por meio de Jesus, da obra de Jesus. Nós temos, como destacamos a princípio, o perdão dos nossos pecados, o fardo foi levado, o peso foi levado. E aí, como no segundo ponto aqui, nós desfrutamos de um novo relacionamento com Deus, aonde Ele nos traz para perto. Ele quer que nós desfrutemos de uma caminhada próxima com Ele, a ponto de nos chamar filhos de Deus, fazer parte da família de Deus. É ou não é uma bênção grandiosa? Deus poderia simplesmente dizer assim, poxa, vou salvar o homem, mas o homem, como o homem ainda tem essa natureza pecadora, que ele fique de lá, eu sou santo, eu fico daqui. Mas não é isso que Deus faz. Mesmo Ele sendo santo, 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 e nós ainda pecadores, Ele por misericórdia, Ele nos traz, Ele nos convida para esse relacionamento próximo dEle, íntimo dEle. Nós vamos parar por aqui. Essas foram as duas bênçãos, existem outras, nós vamos continuar na semana que vem, bênçãos que nós desfrutamos hoje, aqui agora, nós que nos entregamos a Cristo hoje. É óbvio que a bênção gloriosa está na eternidade, a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado lá. É maravilhoso o que tem lá, mas a gente não pode perder de vista que existem bênçãos hoje, e aí tem tanto crente que de repente não sabe disso, e por isso vive uma vida assim tão fraquinha diante de Deus, parece que de qualquer jeito, vive uma vida sem conhecer a Deus de fato como deveria, sem, desfrutar dessa proximidade, vive uma vida de pecado, né? Uma vez que ficou essa natureza ainda, ele não é escravo do pecado mais, mas ele vive uma vida ali onde ele vive cedendo às tentações, não luta contra o pecado, e aí a gente vai vivendo uma vida qualquer, e existem bênçãos tão especiais para o crente na caminhada dele hoje, bênçãos maravilhosas. Nós falamos aqui de duas. Nós recebemos o perdão dos nossos pecados e nós somos convidados agora a um novo relacionamento, onde Deus nos chama de amigo, Deus nos traz a paz com Ele por meio de Jesus. Nós somos da família de Deus. Feche os olhos agora e nós vamos orar nesse instante. E de repente você não tinha se atentado ainda a essas bênçãos que você pode desfrutar hoje. Os queridos que estão em casa, de repente você, meu querido, não se atentou a essas bênçãos que nós podemos desfrutar hoje.
Bênçãos que vão muito mais do que o pessoal da prosperidade promete, de você ter um lucro maior na sua empresa, ou de ter um carro novo. Bênçãos muito maiores nós podemos conhecer e desfrutar na medida em que nos aproximamos de Deus. Feche os seus olhos e ore. Alguns instantes passe em oração a Deus. Sim, Deus, obrigado. Nós queremos te agradecer, Pai, por essa noite, porque o Senhor falou conosco. Oh Deus, e nós te louvamos, Deus, porque sabemos que o Senhor tem um céu maravilhoso preparado para nós. Ó Deus, e um dia nós vamos para lá, ó Deus. Ó Deus, andar em ruas de ouro, um lugar, ó Deus, onde não vai haver mais sofrimento, onde o Senhor vai enxugar dos olhos toda lágrima. Ó Deus, como será maravilhoso esse dia lá, na eternidade. Ó Deus, mas hoje e agora meditamos em bênçãos que nós podemos desfrutar hoje, Pai. Bênçãos que nós podemos desfrutar agora, Deus, na caminhada nova com o Senhor. Ó Deus, e nos faça relembrar isso, ó Deus, por meio da Tua palavra, e louvar o Senhor por isso, Deus. Como partilhamos aqui, Deus, a primeira bênção e tão grandiosa bênção, ó Deus, foi essa, Deus, de termos os nossos pecados perdoados. Ó Deus, a dívida foi paga, a nota, a promissória foi rasgada, o Senhor cravou lá na cruz. Ó Deus, a condenação que era nossa, o Senhor Jesus levou. Ó Deus, onde o próprio ali naquela cruz, no último suspiro diz, está consumado, foi pago. Ó Deus, esse alto preço foi pago por Jesus. Ó Deus, que nós possamos hoje viver uma vida de gratidão e louvor a esse Deus, pois o fardo do pecado não está mais sobre os nossos ombros, não está mais sobre nós, Cristo levou. Ó Deus, e hoje nós podemos caminhar, Deus, como nova criatura, livres, ó Deus, livres para te servir. Ó Deus, em nome de Jesus, não mais como escravos do pecado. Ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, agora queremos te adorar também, porque o Senhor, ó Deus, dentro dessas bênçãos, o Senhor nos permite viver um novo relacionamento. Deus, onde agora o Senhor nos chama de amigo, onde agora encontramos a paz com Deus, o Deus, onde agora o Senhor nos convida para sermos filhos e herdeiros de Deus, da família de Deus. Muito obrigado, Deus, o Deus, por essas bênçãos tão maravilhosas que podemos desfrutar, que podemos, ó Deus, viver hoje, Pai, em nome de Jesus, Deus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as ternas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a igreja, sobre o povo amado do Senhor Jesus Cristo, hoje, agora e para sempre. Amém, amém. Fica com Deus, os queridos que estão em casa, os queridos que vieram aqui ao templo. Que Deus nos dê uma ótima semana, e na semana que vem a gente continua o estudo de onde paramos. Que Deus abençoe. Amém.